Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de fidelização em serviços. Bom, quando a gente fala de fidelização de cliente, isso demonstra que esse cliente vai ser fiel àquela marca, fiel àquela empresa, fiel àquele prestador de serviço, e ele vai buscar consumir mais vezes, seja o serviço ou seja um bem, um produto daquela empresa, daquela marca. E as empresas descobriram que a fidelização do cliente ela é muito mais vantajosa e possui um custo muito menor do que aquele esforço de conquistar aquele cliente, de buscar um cliente novo. Então, é importante que a empresa tenha política de fidelização no sentido de gerar um canal de relacionamento, um canal de confiança junto àquele cliente. Bom, então a fidelização, ela tem como um dos princípios o incentivo à recorrência no consumo, ou seja, aquele cliente consumir mais vezes produtos ou serviços daquela empresa. Permite também conhecer o perfil e hábitos de consumo daqueles clientes. Então, quando você tem um programa, por exemplo, de fidelidade, você consegue verificar qual que é a recorrência, qual que é a necessidade do cliente quando ele busca aquele serviço. Se ele utiliza aquele serviço 2 vezes por mês, se ele utiliza aquele serviço mensalmente, se ele utiliza aquele serviço a cada 3 meses. E com base nessas informações, você pode customizar e também personalizar aquele serviço para o cliente, dentro daquela necessidade que o cliente, obviamente, utiliza desse serviço. E também vender uma assinatura e não uma única vez realizar uma venda. Então, quando você fala, olha, eu vou vender uma assinatura e você vai ter aí um período que esse serviço será prestado para você, que será você terá direito a usufruir desse serviço, isso pode fazer muito sentido e pode ser inclusive estratégico para a organização, porque isso vai gerar uma recorrência no seu faturamento e não aquele consumo único, de uma única vez o cliente vai lá e consome aquele serviço ou consome aquele produto. Então, a proposta de criar programas de fidelização é transformar ações que são descontínuas, ou seja, aquela compra pontual, em relacionamentos de associação com esses clientes. Então, você cria esse relacionamento para o cliente vincular aquela marca e voltar a consumir o serviço daquela marca. E aí, trouxe para vocês alguns exemplos, que são os programas de fidelidade, por exemplo, das companhias aéreas. Então, elas criam programas, geram benefícios para quem, de certa forma, se vincula a este programa. Então, ela consegue gerar benefício quanto ao status dentro de um programa, consegue gerar benefício, por exemplo, se você é um cliente recorrente, então você consegue algumas vantagens, alguns brindes, algumas situações diferenciadas se comparado com aquele cliente que adquire apenas uma única vez. Então, quando você é um cliente recorrente, você conquista alguns direitos dentro do programa de fidelidade que vai fazer que o cliente sinta especial, porque a empresa está concedendo alguns benefícios devido à sua recorrência naquele consumo. Nós temos também programa de fidelidade vinculado aí aos cartões de crédito. Então, se você utiliza aquele cartão de crédito com um certo volume de compras, aí você tem alguns benefícios atrelados a ele. Então, se você tem a opção de usar, vamos supor, um cartão Visa, um Mastercard, um Elo, às vezes a proposta da Mastercard é que você utilize com mais recorrência o cartão dessa bandeira para você usufruir dos benefícios que ela, de certa forma, disponibiliza para o cliente. Então, observem que quando você cria esse programa de fidelidade, você vai gerando benefício para o cliente, mas o cliente vai fidelizando aquela marca, vai fidelizando aquele serviço. E isso torna aí uma estratégia para a empresa gerar esse cliente fidelizado que vai recorrer em termos de compra e isso gerar aí para a empresa mais faturamento, previsibilidade de receita e outros benefícios com a fidelização. Pois bem,
Alguns pontos importantes para a gente ressaltar aqui dentro da proposta de fidelização quanto hoje nós temos aí muitas empresas que prestam serviços e tendem aí buscar essa fidelização, seja através do serviço de assinatura, seja com benefícios de um programa de fidelização. Nós temos que preocupar com alguns elementos, né, com alguns indicadores que podem, de certa forma, demonstrar se a empresa está crescendo com aquele cliente, com aquele volume de clientes que estão fidelizados, ou se a empresa está tendo aí uma queda e o porquê, caso ela esteja tendo essa queda, que isso está acontecendo. Então, um dos indicadores muito importantes quando se analisa a fidelização de clientes é o indicador de churn. Esse indicador, ele representa a taxa de cancelamento daquele serviço, por exemplo. Então, reduzir os impulsionadores de churn, ele tem essa, essa pretensão de reduzir o índice ou a taxa de cancelamento de serviço. Então, quanto menor a taxa, melhor para a empresa, ou seja, menos clientes estão cancelando aquele serviço. Então, primeiro, fazer um diagnóstico do churn é importante para estar verificando se quais seriam os motivos, as razões que eventuais clientes estão buscando o cancelamento, atacar os impulsionadores fundamentais aí do churn, então o que está impulsionando, o que está levando esse cliente a cancelar o serviço, então investigar isso e atacar diretamente nessa causa, instituir o tratamento de reclamação e recuperação de serviço, então se o cliente está reclamando ou se o cliente fez o cancelamento, buscar entender o porquê ele fez isso, o que motivou e tentar também fazer buscar uma estratégia de retornar esse cliente à carteira o qual você construiu, a carteira de serviço o qual você está disponibilizando. Então, elevar os custos de troca também, isso pode ser uma estratégia, inclusive contratual, quando você tem lá um contrato muito bem estabelecido, que o cliente tem que ficar fidelizado àquele serviço ou àquela marca por um período de 6 meses, um período de um ano, tudo, você eleva o custo de troca e desestimula o cliente a estar buscando outras empresas ou outras alternativas para aquele serviço. Vamos lá, outro ponto, construir fundação para o cliente, fidelidade, então segmentar esse cliente no mercado, esse cliente é de qual faixa etária, esse cliente tem qual renda, então criar um segmento para entender exatamente o que esse cliente ele busca, ser seletivo na aquisição, buscar esse cliente e entender exatamente o que o cliente valoriza. Esse meu cliente valoriza o que? O pós-venda ou esse cliente valoriza o produto que, de certa forma, eu disponibilizo junto com o meu serviço? Utilizar a classe de serviço eficaz, então você tem lá, às vezes, uma cadeia de prestação de serviço, então entender o que o cliente mais valoriza dentro dessa cadeia. Então vamos supor aqui o exemplo de um meio de hospedagem, um hotel. Então, o cliente chega no hotel, ele valoriza o serviço de estacionamento, ele valoriza o serviço de manobrista, ele valoriza o serviço da recepção do hotel. O que ele considera mais importante é o serviço de bagagem, que às vezes você tem lá um profissional que vai levar a bagagem dele para o quarto, ou é o serviço de alimentação daquele hotel? O que ele considera mais importante? Então, pode ser um cliente que valoriza muito o serviço de entretenimento que aquele hotel oferece. Ou seja, se você segmenta o mercado, olha, o meu mercado é um público, por exemplo, de turistas faz o turismo em família, tem crianças e aí ele valoriza muito o entretenimento, o suporte, a infraestrutura desse hotel. Então você vai ter um foco específico para atender esse cliente. Mas imagina que você tem outro público, um público que é muito mais voltado para o turismo de negócio. Então, quem utiliza o meio de hospedagem é um público que vai se deslocar a trabalho, normalmente sozinho ou com a equipe de trabalho, e que a parte de entretenimento para eles não faz nenhuma diferença, mas eles precisam do hotel, precisam de uma infraestrutura para reunião,
para fazer workshop, para fazer algum tipo, um espaço para ter algum tipo de negociação com o cliente ou fornecedor. Então, entender seu público vai fazer você construir ou você ter um serviço apropriado para que esse público possa usufruir do mesmo. Então, entregar esse serviço de qualidade baseado no que o seu público foca, ele é fundamental para que você consiga, de certa forma, atender aquela demanda daquele cliente. E também criar esses vínculos de fidelidade. Então, aprofundar o relacionamento com o cliente, verificar a recorrência desse cliente junto àquela empresa, junto àquele serviço que ele utiliza, dar prêmios, algum benefício a esse cliente para ele retornar a buscar o seu serviço, criar vínculos de nível superior, a um atendimento personalizado, um serviço customizado. Às vezes o cliente ele quer algum diferencial naquele serviço que foge do escopo que você utiliza como padrão. Isso pode ser um benefício muito interessante no sentido de você fidelizar esse cliente à sua marca, ao seu serviço. Então, é importante que todo o pessoal da linha de frente, quando a gente fala, é aquele equipe que vai atender, que vai comunicar diretamente com o cliente, saiba absorver, saiba compreender e entender a necessidade desse cliente, para que, de certa forma, a partir dessas informações, crie um serviço específico, personalizado, que vai atender essa demanda. Então, os gerentes de conta, programas de associado, sistema de gestão de relacionamento do cliente, são instrumentos e ferramentas que podem facilitar com que vocês consigam fidelizar esses clientes junto à marca, junto à empresa. Bom, alguns pontos aqui que a gente pode ressaltar como pontos que o cliente vai deixar a marca, vai deixar aquela empresa, tendo em vista algum tipo de insatisfação. Então, nós temos aqui falha no serviço, falha ou recuperação do serviço. Então, o erro no serviço, erro no faturamento, alguma catástrofe de serviço que gerou essa insatisfação do cliente. Então, você presta um serviço e esse serviço não foi bem atendido ou não conseguiu atender a demanda do cliente, isso pode ser um motivo de troca de serviço. Mas pode ter também outras falhas que não necessariamente seja uma falha no serviço em si. Então, pode ser falhas de outros pontos de apoio ao serviço, que vocês precisam ficar atentos, que para o cliente isso pode ser muito representativo. Então, falhas no encontro de serviço, falta de cuidado, descortesia, falta de resposta, falta de conhecimento, são pontos que o cliente pode falar: olha, o serviço é até bem prestado, mas falta de conhecimento, ou o atendente foi descortês comigo, então eu vou buscar um outro serviço. Às vezes o serviço principal, o cliente tem satisfação com esse serviço, mas todas aquelas atividades de apoio que envolvem essa prestação pode deixar a desejar e o cliente opte por buscar uma outra empresa. Resposta à falha de serviço, então o cliente às vezes identificou a falha, comunica a falha e aí a empresa tem problemas nessa resposta. Seja a empresa dá uma negativa quanto à falha, ou não dá resposta nenhuma, ou seja relutante em reconhecer que de fato falhou. Então, tudo isso é um problema. Então, às vezes, aquele serviço principal sempre foi feito da forma que o cliente espera, que ele demanda, mas, de repente, teve uma ocasião que o cliente não teve um serviço bem prestado, e ele comunica essa falha. Se a resolução dessa falha não foi eficiente, isso pode gerar uma frustração grande para o cliente. Fala, olha, não era para o serviço principal ter tido problema, mas teve. Mas aí eu comuniquei à empresa para ela fazer o reparo, mas ela não fez o reparo, não deu resposta, não foi assertiva. Então, isso gerou muita insatisfação. Então, aquele cliente ele já vai ter a percepção que, olha, é uma empresa que não costuma apresentar problema no serviço. Mas quando apresenta problema, resolver é uma grande dificuldade, porque ela não tem processos bem estabelecidos para a resolução desse problema. Então, todos esses elementos destacados são elementos quando a gente fala da recuperação do serviço ou falha no serviço que a empresa precisa estar atenta no sentido de evitar para manter esse cliente fidelizado. Mas nós temos outra frente também,
que, de certa forma, o cliente pode questionar e buscar alternativas àquela empresa, caso tenha algum problema nesse sentido, que a gente fala que são problemas relacionados à proposição de valor. O preço alto ou algum tipo de aumento sem qualquer comunicação ao cliente, então o cliente se sente lesado, um preço injusto ou um preço enganoso, olha, o cliente, a empresa falou para o cliente que o serviço ia custar X, mas na hora da execução ele foi embutindo várias questões que não estavam esclarecidas no contrato e o cliente se sentiu enganado por parte da empresa. Isso pode gerar frustração e, inclusive, o cliente optar a buscar o serviço com uma outra empresa. Inconveniência, então, o horário de atendimento, localização da empresa, às vezes não é adequado para o cliente, espera mesmo com hora marcada, então o cliente agenda o horário, chega lá, a prestação de serviço não é efetuada e está em atraso, então o cliente, qual o sentido de marcar horário, sendo que não há essa previsibilidade de atendimento? E espera pelo serviço, olha, assumiu o compromisso, a empresa vai prestar o serviço, só que a espera é demasiada, então o cliente fica muito insatisfeito com esse tipo de situação. Concorrência, então, quando você chega lá numa situação de mercado que entra um novo concorrente com mais proposta de valor, com mais elementos que, na visão do cliente, têm um custo-benefício melhor, são mais benéficos, então isso pode gerar essa troca de serviço. E outros elementos, como troca involuntária, ou seja, o cliente mudou para uma outra cidade, vai sair vai, de certa forma, suspender o contrato com aquela empresa, então isso é uma troca involuntária, o fornecedor que encerra a atividade, e aí o cliente deixa de ter aquele serviço porque não tem um fornecedor específico, questões relacionadas a problemas éticos, fraudes, venda agressiva, falta de segurança, algum tipo de conflito de interesse. Então, tudo isso são fatores que pode deixar o cliente insatisfeito e levar ele a trocar o serviço por uma outra empresa. Bom, então algumas falhas de serviço a gente precisa compreender que conforme o cliente vai se desenvolvendo, vai se instruindo, o cliente vai também tendo um acesso à informação maior sobre aquele tipo de serviço qual ele está recebendo. Então, quando o cliente ele encontra insatisfeito ou a sua demanda não foi satisfeita de forma satisfatória, então ele pode tomar algum tipo de ação pública, e essa ação pública ela precisa ser gerenciada e monitorada pela empresa. Então, ele pode reclamar junto ao prestador de serviço, ele pode reclamar um terceiro, ou ele pode tomar uma medida legal para buscar reparação. Ele pode ir na justiça para tentar ter esse direito reparado aí, tendo em vista que a empresa pode ter gerado uma certa insatisfação, um não cumprimento de contrato. Ele pode tomar algum tipo de ação privada, ou seja, mudar de fornecedor, mudar de empresa e fazer um boca a boca negativo, ou ele pode não tomar nenhuma ação. Qualquer dessas combinações de reações é possível para o cliente, então é importante que a empresa esteja atenta. E hoje, tendo em vista, inclusive, essa instrução maior dos clientes, redes sociais, a grande visibilidade que o serviço hoje tem, não só o serviço, como os bens de uma forma geral, e a atividade do cliente, do consumidor, em relação a um produto ou serviço que ele adquiriu, mas ficou insatisfeito, então a empresa precisa ter muito cuidado para gerenciar isso. Por quê? Tendo em vista um cliente insatisfeito que manifesta isso publicamente dentro de uma rede, dentro de um perfil social, fazendo uma avaliação negativa, isso pode servir de parâmetro para outros clientes decidirem adquirir o produto, o serviço da sua empresa ou não. Então, vamos supor, uma empresa que tenha lá a sua avaliação, a avaliação do seu serviço ou de um produto, de um bem específico, no Reclame Aqui, ela tem o seu ranking lá de respostas. Então, as pessoas, os clientes, os consumidores, eles podem consultar para verificar qual é o ranking, qual que é o posicionamento daquela empresa dentro daquele segmento que ela atua. Então, as empresas de serviço, elas precisam estar cientes que o impacto de um abandono pode ir muito além da perda de fluxo de cliente futuro gerado por aquele cliente. Ou seja, aquele cliente ficou insatisfeito,
deixa para lá, a gente busca outros clientes e vai suprir esse faturamento que a gente vai perder com esse cliente satisfeito. Mas esse cliente satisfeito, ele pode, de certa forma, fazer uma reclamação pública, e essa reclamação pública, elas ser utilizadas como consultas e parâmetros para futuros clientes decidir por uma empresa ou outra. Então é preciso tomar muito cuidado com essa exposição e fazer essa gestão bem feita para que você não fique com um ranqueamento muito ruim. Por exemplo, a gente utilizamos aqui como exemplo o site Reclame Aqui, que é um site hoje muito visitado e muito consultado por consumidores para verificar a avaliação de empresas. Para além do Reclame Aqui, você tem outros sites, às vezes até a própria rede social da empresa, o próprio site da empresa tem lá várias reclamações de clientes quanto a um determinado serviço, e isso fica público, exposto, pode ser utilizado até mesmo para avaliar. O cliente fala: olha, tem muitos clientes reclamando dessa empresa, ou tem muitos clientes reclamando desse profissional, eu vou buscar alternativas porque não gostei da avaliação que eles vêm fazendo de clientes que já adquiriram tal serviço. Bom, e com isso a gente tem que entender também quais são os ativos do serviço que pode gerar aí um ponto de decisão para o cliente. Então, o primeiro ponto são as pessoas, né? Quem está envolvido diretamente no serviço, seja aquela pessoa que está de frente atendendo aquele cliente, o atendente, o recepcionista, aquela pessoa que está em contato direto, a gente chama de front stage, né? Aquela pessoa que está lá nesse contato direto com o consumidor, com o cliente. Mas nós temos também aquelas pessoas que estão lá no backstage, que estão no trabalho de retaguarda com aquele cliente. Então, às vezes, você tem lá um atendente, ele está atendendo, ele está entendendo o pedido do cliente e tal, e ele vai precisar traduzir esse pedido para a equipe de backstage para que elas consigam desenvolver aquele serviço de maneira satisfatória para o cliente. Então, é como, por exemplo, serviço de restaurante. O garçom é quem está ali, está fazendo aquela contato direto com o cliente, tentando buscar entender o que, que o cliente deseja, e quem está no serviço de cozinha, quem está nesse serviço de backstage, que vai ter que desenvolver aquele alimento para que o cliente possa consumir, dentro daquelas características que o garçom levantou. Então, observe, existe essas pessoas que estão diretamente envolvidas com essa prestação de serviço, sendo que cada uma delas precisa ter habilidades específicas. Quem está na equipe de frente precisa saber relacionar com o cliente, quem está, às vezes, na equipe de retaguarda precisa ter um conhecimento técnico para conseguir traduzir o desejo do cliente num produto específico, num alimento específico, ou naquele desejo específico do cliente. Os processos que fazem total diferença quando você tem uma empresa com processos eficientes, isso pode diminuir o tempo da prestação de serviço, trazer um serviço com maior qualidade, com menor chance de falha, tudo isso faz parte, e o processo, quando você inclui a tecnologia, isso pode facilitar muito, no sentido de melhorar a eficiência e minimizar riscos de erros. Os produtos em si, que estão disponíveis aí, que faz parte daquela prestação do serviço. Então, vamos pensar novamente aí no serviço de hospedagem. Então, quais são os produtos que o cliente vai avaliar como positivo dentro daquele escopo de prestação de serviço? Eu cheguei no quarto, a televisão tinha um bom tamanho, funcionando, uma cama confortável. Então, esses produtos fazem parte daquela prestação de serviço, daquela estrutura de prestação de serviço. Então, se estava funcionando os canais da TV que o cliente deseja assistir, então estava tudo funcionando normalmente. Então, os produtos, eles são elementos que vão corroborar para uma boa prestação de serviço. E, além disso, nós temos os parceiros. Então, quando você tem boas parcerias, você pode, de certa forma, agregar valor ao seu serviço, tendo em vista uma boa parceria que foi firmada. Então, ainda no exemplo aí de meios de hospedagem, você pode ter um hotel que tem uma parceria com um parque aquático. E aí o cliente vai decidir para o hotel, ele verifica, mas esse hotel aqui, ele tem uma estrutura boa, mas o outro
tem uma estrutura inferior, mas ele concede ingressos para o parque tal, que tem uma mega infraestrutura. Então, isso pode ser um motivo para eu optar pela segunda opção, tendo em vista que eu quero explorar, quero utilizar o serviço do parque. E aí, esse hotel, tendo em vista a parceria, proporciona isso para o cliente. Eu não preciso adquirir a parte, ou às vezes eu não tenho nem mesmo acesso ao parque, apenas os hóspedes de determinado hotel. Então, vocês estão observando que as parcerias podem ser totalmente viabilizada e pode ser um fator de decisão para o cliente escolher um determinado tipo de serviço. Algumas empresas, por exemplo, fazem parcerias com serviços de estacionamento e concede, às vezes, a gratuidade para o cliente ou até mesmo um desconto. E aí o cliente fala: não, vou naquela empresa porque lá tem estacionamento mais fácil, eles têm uma parceria com o estacionamento e oferece a gratuidade por um período, ou tem um desconto, então eu vou consumir naquela empresa porque eu consigo acessar o estacionamento com facilidade e ainda tem um desconto lá, tendo em vista essa parceria que foi firmada pela empresa. Então, vocês observem que são esses fatores que podem gerar elementos que o cliente vai decidir por um serviço ou por outro. Lógico que é preciso compreender e entender o que é relevante para o cliente para que vocês sejam assertivos na estratégia. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima.